Vamos lá, meus amigos. Os torcedores do esporte estão sendo feitos de palhaços, meus amigos. É, exatamente. A gente vai conversar aqui um pouco o que é que a diretoria e principalmente o presidente do esporte, Yuri Romão, estão fazendo com os seus torcedores. E também, meus amigos, eu vou trazer aqui quem é o verdadeiro culpado pela permanência de Pepa nesse desastre que está acontecendo no esporte. Quem é o verdadeiro culpado? É Pepa mesmo? É um diretor de futebol? Quem será o culpado? Eu vou trazer agora para vocês. Assistam até o final para vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Mas antes, meus amigos, já se inscreve aí no canal se tu quer estar por dentro de tudo do Esporte Clube do Recife, beleza? Bora lá pro vídeo. Vamos lá, meus amigos, vamos começar aí sobre a questão Pepa. Isso aí, meus amigos, é algo que a culpa não é mais do treinador. Pepa, até então, que eu estou fazendo aqui esse vídeo, ele ainda continua sendo o treinador do esporte. O esporte empatou ontem, na noite de ontem, com o Fortaleza em casa e poderia ter perdido facilmente o jogo, mas teve erro de arbitragem, no caso aí do VAR, o árbitro foi conferir um gol legítimo, na minha opinião, do Fortaleza. Beleza? Mas até então, meus amigos, Pepa ainda continua no poder do esporte, é no comando do esporte. A torcida, na sua grande maioria, eu arrisco dizer que 90% dos torcedores do esporte estão pedindo a cabeça de Pepa, estão pedindo a demissão do treinador, mas a diretoria do esporte, entre aspas, a diretoria do esporte, está segurando o treinador, meus amigos. A incompetência de Pepa é nítida. Ele é um treinador incompetente e digo mais, se chegar a sair do esporte, Pepa não treina nenhum time da Série B que esteja brigando para subir. Pode treinar em um time de que vai brigar ali na metade da tabela para baixo da Série B. Ok? Mas vamos lá, meus amigos. Jackson, que danado é isso? O que é que está acontecendo? Me diz logo aí. Meus amigos, vou abrir aqui um gráfico para vocês darem uma olhada no padrão que o esporte tem sobre treinadores. Vamos aí para 2022, bora lá. Meus amigos, vamos refrescar a nossa mente. Em 2022, já na gestão Yuri Romão, que para mim é o principal culpado de tudo que vem acontecendo e de fazer a torcida do esporte de palhaço. Mas eu vou dizendo também, Yuri Romão até então, na minha opinião, é um dos melhores presidentes do esporte em relação a financeiro, tá? Eu não estou falando de futebol. O presidente ele cuida de vários aspectos e o aspecto financeiro, ele para mim eu dou uma nota de 10, eu dou uma nota 8 para ele. Falando de futebol, ele diz que não gosta, que não entende de futebol. O próprio presidente falou: "Eu contrato pessoas para cuidar do futebol e eu não sei nada de futebol", mas ele mentiu para vocês e eu vou provar isso aqui agora que Yuri Romão, ele mentiu para a torcida do esporte e ele cuida sim. Ele coloca o dedo dele sim nos treinadores, nas escalações e também nas contratações. Vamos lá. Meus amigos, em 2022, como vocês estão vendo aí, Gilmar Dalpozo foi o treinador do esporte. Muita gente esqueceu por questão de logo que vem depois, que é Lisca. Muita gente esqueceu de Gilmar Dalpozo. Gilmar Dalpozo, meus amigos, pegou o esporte ali no início do ano. Era um projeto para subir para a Série A. E, meus amigos, foi nítida a questão que Gilmar Dalpozo não tinha característica do esporte. Era um treinador fraco, que ele não chegou a nem ser campeão pernambucano pelo esporte. Gilmar Dalpozo chegou em 2022 com esse projeto e ficava ali, meus amigos, em sexto colocado, quinto colocado, com um time razoavelmente bem do esporte, tá? A gente tá falando que o esporte tinha um time lindo e maravilhoso, não. Mas Gilmar Dalpozo, meus amigos, foi pedida a cabeça de Gilmar Dalpozo já após o Campeonato Pernambucano. A mesma coisa que está acontecendo com o Pepa. Então, meus amigos, Gilmar Dalpozo ficou ali no esporte, ficou muito, muito tempo. Quando viu que não tinha condições nenhuma, Gilmar Dalpozo, se eu não tiver enganado, ele entregou o esporte em oitavo colocado na Série B. O esporte quase não tinha mais chance, estava um negócio muito difícil mesmo. O esporte foi lá e demitiu. Mas, aonde eu digo, a torcida do esporte foi feita de palhaça.
foi quando o presidente do esporte, Yuri Romão, quis. Na época, a gente colocou culpa no diretor de futebol. Ele foi lá e demitiu Gilmar Dalpozo quando ele bem quis, que todo mundo via que o projeto de Gilmar Dalpozo não iria dar certo, que é o mesmo projeto que a gente fala hoje de Pepa. É um treinador que eles querem segurar até o final, custe o que custar, dão a quem doer, e independente se a torcida vai gostar ou não. Gilmar Dalpozo caiu, entrou César Lucena, começou a dar uma cara ao time. César Lucena, que é auxiliar até hoje. César Lucena depois contrataram o Lisca. Porém, Lisca chegou, foi um oba-oba, empatou com o Vasco fora de casa. Foi um negócio muito, uma êxtase da torcida. Ele foi para a torcida na primeira vitória na Ilha do Retiro. Mas, meus amigos, o ponto é o seguinte: essa vinda de Lisca para o esporte mascarou Dalpozo, porque a culpa toda foi um projeto que se iniciou com Dalpozo e Yuri Romão não teve coragem de tirar ele. E eu vou dizer por que Yuri Romão, porque esse padrão de treinadores que ficam no esporte, não estão dando nada, ou começam fazendo alguma coisa e depois cai, vem de Yuri Romão. Não é diretores de futebol, que são vários diretores com o mesmo padrão, e esse padrão vem de Yuri Romão, que diz não entender de futebol, que não entende mesmo, e comanda o futebol ali entre linhas. Mas vamos lá. Yuri Romão foi lá e contratou Lisca, deu no que deu, todo mundo já sabe, não vou ficar aqui na história de Lisca. Voltou César Lucena e o Sport terminou ali em 2022 com Claudinei Oliveira. Isso mesmo, mas você nem lembrava desse treinador mais. Acabou ali em 2022, um ano fracassado. Mas não, ano que vem vai ser diferente. Yuri Romão veio lá em 2023 falando, vamos trazer um treinador incrível de Série A. Ele foi lá e no outro ano foi lá e trouxe Anderson Moreira. Mais uma vez, a torcida do esporte foi feita de palhaça. Esqueceram 2022 e esqueceram Dalpozo e estavam lá parabenizando Yuri Romão, que fez um time razoavelmente bem, tá? Um time razoavelmente bem, e Anderson Moreira foi campeão pernambucano. Não tenho o que falar nada, não tenho uma vírgula para tirar de Anderson Moreira no primeiro semestre, de janeiro a julho, ok? A junho, bora lá. Quando começou julho, já começou as coisas a desandar. Então o esporte começou algumas vezes ser líder do Campeonato Brasileiro. O esporte, para mim, é ser campeão com os pés nas costas. Mas, mais uma vez, chegou o tempo de Anderson Moreira sair, que o treinador chegou a pedir demissão do esporte. A gente não pode esquecer disso. Ele chegou a pedir demissão e a diretoria, entre aspas, Yuri Romão, presidente do esporte, disse que ele não iria sair, que confiava no trabalho dele, por enquanto que os palhaços, o torcedor foi feito de palhaço mais uma vez, pediram a cabeça de Anderson Moreira. Quando eu digo pediram a cabeça, é a questão de pediram a demissão de Anderson Moreira, tá, pessoal? Então, foi lá e Anderson Moreira não foi demitido, ficou até, eu acredito que foi a penúltima rodada, e o esporte fora do G4, os jogadores do time não estavam jogando mais nada, jogadores como o Luciano Juba saiu e a diretoria não contratou ninguém, a culpa não bota 100% nas costas de Anderson não, tá? Então, meus amigos, o esporte, mais uma vez, não subiu. É aí onde é o ponto. E a torcida pedia a saída de Anderson e, mais uma vez, a diretoria não tirou. O presidente Yuri Romão não tirou. Pela segunda vez consecutiva. Lembrem, Dalpozo e depois essa questão de Anderson Moreira, que a diretoria pediu a saída dele. Com o mesmo presidente. Se mudou, depois disso tudo, mudou diretoria e tudo mais, e entrou o ano de 2024, que foi o ano de Mariano Sosso. A diretoria do esporte contratou Mariano Sosso e eles disseram que erraram, tá? Indiretamente eles disseram que erraram e eu vou provar vocês aqui também. Eles foram lá, erraram na demissão de Mariano Sosso. Então vamos lá, meus amigos. Eles contrataram o Mariano Sosso. Mariano Sosso começou mal o Campeonato Pernambucano, levando uma lapada daquelas do Primo Rico, do Retrô, e ficou, meus amigos, em 2024 aí treinando o esporte. Mas quando chegou na metade do ano, ele fez algo que um treinador de verdade, com um treinador que tem o espírito do esporte, faria, e esses outros aí, Dalpozo e Anderson, e agora o próprio Pepa, não fazem e nunca vão fazer, que é cobrar a diretoria do esporte por contratações, jogadores de nível. Ele foi lá para a diretoria do esporte e cobrou. Yuri Romão não gostou, bateu no ego dele e ele demitiu Mariano Sosso do nada.
A torcida estava pedindo, uma pequena parte da torcida estava pedindo, como qualquer outra pessoa. Botar aí, como a gente acha hoje, que 90% dos torcedores estão pedindo a cabeça de Pepa, naquela época ali, 20 a 30% dos torcedores queriam a saída de Mariano Souza, mas o time do Sport vinha jogando bem, estava com vários desfalques, e ele demitiu Mariano Souza por ego. Não foi, mais uma vez, pela torcida do Sport. Não esqueçam disso. Ele trouxe aí o digníssimo Guto Ferreira, que não tem nada a ver com isso, passou 4 a 5 rodadas e foi demitido. Aonde foi que a diretoria do esporte reconheceu o erro de Mariano Souza? Quando eles voltaram a conversar com o empresário de Mariano Souza. Se você acha, meus amigos, que tem algo errado, eu não gostei muito, foi uma contratação errada de Mariano Souza, eu não volto nem para aquele empresário. Eles voltaram para o empresário de Mariano Souza, que é aí onde fica uma pulga atrás da orelha, essa questão aí de muita amizadezinha de presidente com empresários. Ele foi lá atrás do empresário de Mariano Souza e contratou, sabe quem? Exatamente, o empresário de Mariano Souza é o mesmo empresário de Pepa, meus amigos. É o mesmo empresário, tá tudo ali na mesma amizadezinha. Contrataram Pepa, Pepa subiu no aborto, a realidade é essa. Pepa subiu no aborto porque Guto Ferreira já tinha lascado o esporte. Pepa ali chegou no final, perdeu o fôlego rapidamente. E ele pegou o time basicamente, você gosta ou não gosta de Mariano Souza, ele pegou o time de Mariano Souza e conseguiu patinando, que lembrando que na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Sport não estava nem no G4. O Sport terminou ali a última rodada, entrou na última rodada em quinto colocado, dependendo aí de outros times. Mas o Sport foi lá, com sorte, com mala branca, com tudo que tem direito, conseguiu subir e esqueceram que Pepa é um treinador mediano para baixo. E mais uma vez agora, para a gente concluir aqui, meus amigos, o Sport trouxe Pepa. Pepa está mais uma vez sem fazer nada. Se a gente for falar de 18 pontos que o Sport disputou na Série A, o Sport ganhou 2. Pepa está com 11% de aproveitamento. Nenhum time de várzea seguraria um treinador desse. Mas só que Pepa tem o padrão que Yuri Romão gosta. Eu não falo de diretor, não. Esse diretor do esporte são tudo pau mandado. Só tem ego, esses caras. Falando de Yuri Romão, que é o principal culpado, o esporte tem esse mesmo padrão. Foi o padrão com o Dalpozo, a torcida pediu, não deu em nada. Foi o padrão com o Anderson Moreira no segundo semestre ali, que também a torcida pediu a demissão, que precisava de novos ares, ele não demitiu. E Yuri Romão não demitiu. E esse ano, meus amigos, agora aí, já na saída da Copa do Brasil, que o Sport não passou pelo Operário de Várzea Grande, a torcida do Sport pediu a demissão de Pepa. E está sendo feita de palhaça até agora, meus amigos. E esse negócio aí, que a torcida do Sport precisa ter muito cuidado. Prestem atenção. Tenham muito cuidado com esses blogueiros aí que a gente tem que apoiar incondicionalmente, que a gente precisa estar na Ilha do Retiro, o esporte precisa da gente. Cuidado, porque nessa conversinha mole tem muito time aí que saiu e está na Série D até hoje. Por essa conversinha de amor incondicional, apoiar incondicionalmente, não caiam. O esporte, a torcida do esporte é chamada aí de modinha, por questão de, na hora do bom a gente apoia, na hora do ruim, se não fizer o que a gente quer, a gente não apoia. E a torcida do esporte faz mais do que certo. É a voz que tem que tocar no bolso desses caras. Porque se a torcida do esporte está sendo feita de palhaça até hoje, imagina se essa torcida do esporte começar a frequentar o time por um amor incondicional. Tem muitos blogueiros que colocam aí, eu amo esporte, eu vou para a Ilha do Retiro. Se você quiser ir, vá. Agora, não tire o DNA da torcida do esporte. O esporte é um dos poucos times do Nordeste que nunca foi para uma Série C na vida. Nunca bateu na porta de uma Série C. É o Sport e o Ceará. Mas, meus amigos, o esporte não pode cair nessa conversa. A força da torcida do esporte era protestar. Não estou indo protestar, eu também não sei o porquê. Por muito menos já fizeram protesto até com o próprio Souza no ano passado. Foram lá no CT do esporte e não fizeram protesto até então. Está aí sendo vaiado e o próprio Pepa dizendo que é ruído de torcida. Pepa está aí indo para os jogos, treinando o time do jeito que dá, e a diretoria não está nem aí para o seu principal ativo. Quem colocou
Yuri Romão lá não foi ninguém, não foi um amigo dele, Albert, foi a torcida do Sport, os sócios que pagam em dia e que não tem direito nem de escolher o treinador, para depois a gente vir dar uma olhada e dizer se o jogador A ou B está jogando bem ou não, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que tu achou desse aspecto todo. É culpa de Yuri Romão? Não é? Deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto e até a próxima.